Graças e paz, irmãos, bom dia. Queria ler um versículo com vocês em 1 Reis, capítulo 19, verso 18, que a gente possa falar um pouquinho sobre honra. 1 Reis 19, 18. Diz assim: Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Só esse versículo. 1 Reis 19, 18. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. No contexto aqui, o que está acontecendo? Elias acabou de defrontar ali os profetas de Baal, né? Teve aquela cena, né, de descer fogo do céu, consumir o holocausto. Depois os profetas de Baal foram mortos. Só que Elias, quando isso acontece, Acabe volta, conta para sua esposa, para Jezabel, e Jezabel ameaça Elias. Então Elias foge, né? E depois, em meio à sua fuga, o Senhor encontra com ele e fala isso. Por quê? Porque Elias fala para o Senhor: Senhor, olha, eu tenho sido zeloso, tenho sido um profeta zeloso, mas o seu povo quebrou a aliança, o seu povo está pecando contra o Senhor. E aí o Senhor fala para ele: Elias, você não está sozinho, ou seja, não é só você. Elias achava que só ele tinha ficado. Não, não é só você. Também existe 7.000 de todos aqueles que não se dobraram e não o beijaram. E aí eu queria falar um pouco acerca de honra. Por quê? Porque o beijo, né, na cultura no Oriente, representava justamente isso, representava a honra, representava o respeito, representava, em algumas situações, igualdade, ou seja, eu não sou maior do que você, nós somos iguais. E falando nessa questão de honra, se a gente for pegar segundo o dicionário, o dicionário vai traduzir honra como uma pessoa, ou uma pessoa honrosa, uma pessoa que é corajosa, uma pessoa que é virtuosa, que é honesta, que é pura, que é sem litígio, né? Mas tirando a questão do dicionário que traduz o que uma pessoa é, para ser honrosa no caso, ou para ter honra, se a gente pegar biblicamente, estudando as Escrituras, nós vamos entender que a Bíblia nos mostra, claro, tudo isso, né? O que se trata, uma pessoa que é conduzida, que se move em honra. Só que também existe uma característica bíblica que a honra não é um atributo que eu dou a mim mesmo. Ou seja, eu me movo de forma honrada, né? De forma honrosa, por ter princípios bíblicos, mas não é uma característica que eu atribuo a mim mesmo. Por quê? Porque se eu for dar honra, não é a mim, é ao outro. Então a Bíblia nos instrui dessa maneira, para dar honra uns aos outros. Enfim, é uma característica que eu possa, assim como justo, né? Eu não posso falar assim, não posso, mas eu não devo, né, falar, eu sou justo. Não, justiça, ou alguém que dá esse atributo, não é a mim mesmo, é a outra pessoa que identifica um caráter justo, um caráter de justiça, assim como a honra. E aí, dizendo isso, pensa aí comigo, o que seria honra para você? Ou seja, pensa assim, o que seria honra para você? Se a gente pegar numa condição de esposa, né? Como que a esposa se sentiria honrada pelo marido, né? Talvez por um elogio, talvez pelo bom trato, uma flor ou um presente, enfim, como que ela se sentiria honrada? E o marido, como se sentiria honrado pela esposa? O homem é mais fácil, né? Talvez por uma refeição, né? Uma simples refeição, talvez por saber que as tarefas ali de casa, cara, olha, ela cuida com tanto zelo, com tanto carinho, né? O homem se sente honrado. Como que o empregado se sentiria honrado pelo patrão?
O empregado se sentiria honrado tendo uma gratificação, né? Não só um parabéns, né? Tipo, olha, trabalha bem, mas tendo uma gratificação, tendo uma gratificação salarial ou uma migrar a condição, né, de trabalho para uma condição melhor. Como que o filho se sente honrado? Um filho se sente honrado não por um presente, um filho se sente honrado pela presença, quando os pais estão presentes, ou seja, quando um pai dá um brinquedo para o filho, ele se sente presenteado, mas quando ele está presente e brinca com o filho se sente honrado por causa da presença. Como que o pai se sente honrado, né? Ou os pais se sentem honrados? Quando o filho obedece, né? A obediência é uma forma de honra. E aí a gente consegue ver essa forma, né, na Bíblia. A Bíblia, ela fala de alguns princípios de honra e claro que ao Senhor nós devemos toda a honra, né? É diferente. Ou seja, lá em Apocalipse 5:13 vai dizer assim: e ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar e todas as coisas que neles há, dizendo ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra e glória e poder para todos sempre. Ou seja, a honra, digno de toda honra é o Senhor. Digno de toda honra é o Senhor. Agora, nós também temos outros versículos que embasam uma honra que é numa forma horizontal, ou seja, que nós distribuímos entre nós mesmos. Então, Êxodo 20:12, o primeiro mandamento com promessa, o primeiro mandamento que atribui uma consequência de promessa de receber algo, Êxodo 20:12, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ou seja, a equação, né, ou a fórmula da honra ao pai e à mãe dá um resultado que é o quê? O prolongamento dos dias, ou o não abreviar os meus dias. Então, honrar pai e mãe, um mandamento com promessa. Outro texto, lá em Romanos 12:10, vai dizer assim: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Cara, e aí é um texto formidável. Por quê? Porque o apóstolo Paulo está dizendo justamente sobre isso, sobre o amor, sobre os dons. Ele está ali em Romanos 12, está explicando sobre os dons e falando que os dons, né, não é para nós mesmos, não foi feito para servir a mim mesmo, mas os dons são distribuídos pelo Espírito para que nós possamos servir uns aos outros, né, diante de uma necessidade, para edificação. Então, o apóstolo Paulo, ele termina dizendo, olha, amai-vos cordialmente uns aos outros com um amor fraternal, ou seja, como uma família mesmo, e prefiram em honra uns aos outros. E aí a gente sabe que Jesus não pede para a gente fazer nada daquilo que ele mesmo não fez ou não está fazendo, não faz. Então, se a gente pegar o relacionamento da Trindade descrito na Bíblia, nós vemos o tempo todo o Filho honrando o Pai, ou seja, Jesus falando, não, eu vim para revelar o Pai. Não sou eu, é o meu Pai. Ou seja, o tempo todo o Filho honrando o Pai em obediência. Depois a gente vê o Pai retribuindo a mesma honra ao Filho, colocando ele acima de todo nome, colocando ele num lugar devido, né, depois de ter cumprido todas as coisas. E depois vem o Espírito Santo revelando e honrando o Filho e o Pai. Ou seja, o Espírito Santo ele vem para revelar o Pai, vem para revelar o Filho e traduzir tudo aquilo que o Filho disse sobre o Pai.
Então, a gente vê o tempo todo na Escritura esse relacionamento de família e um relacionamento de honra. Então, por isso que ele pede, cara, honre uns aos outros. Preferir em honra uns aos outros. Por quê? Porque se eu me preocupo em honrar o meu irmão e não me preocupo em honrar a mim mesmo, e o meu irmão se preocupa em me honrar e não se preocupa em honrar a ele mesmo, logo todos nós somos honrados uns pelos outros e todos nós nos sentimos agraciados por Cristo pela vida e pela comunhão que existe num relacionamento fraternal, relacionamento de família, um relacionamento de amor verdadeiro. Agora, pensa aí como mais eu poderia honrar os meus pais, né? Como eu poderia honrar o meu irmão. Às vezes honra não está ligado, quando a gente fala de honrar uns aos outros, a honra não está ligado propriamente em dar alguma coisa, né? Não está ligado a eu vou honrar ofertando. Sim, é um tipo de honra, tipo de reconhecimento. Mas a honra está ligado, às vezes, a simplesmente ouvir. Simplesmente a entender que existe uma porção do céu também na vida do meu irmão. E eu preciso estar atento naquilo que o Senhor colocou. Seja uma criança, seja um ancião, seja um adolescente, seja alguém que está totalmente em Cristo ou não. Então, a honra também é ouvir, a honra é reconhecer, a honra é se colocar abaixo, para não como alguém inferior, mas como alguém que entende que existe algo precioso também no irmão. Então, existem várias formas de nós honrarmos, né? Lá em Lucas 7, 38, conta uma história. Por aqui a gente lê ele todo. Lucas 7. A partir do 36. Lucas 7,36 diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. O que está acontecendo aqui? Jesus, um dos fariseus, pediu, insistentemente, rogou-lhe para que ele pudesse entrar em sua casa e comer com ele na sua casa. Então Jesus entra, senta com ele à mesa. Só que diante desse cenário em que Jesus entra na casa do fariseu, está com ele sentado à mesa, verso 37, e eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava seus pés e os ungia com o unguento. Ou seja, uma mulher, a Bíblia diz como pecadora, uma mulher pecadora da cidade, sabendo que Jesus estava lá na casa do fariseu, estava sentado à mesa, então ela pega um vaso com um unguento e ela vai até onde Jesus está e ela começa a regar os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos e ungir os pés de Jesus e beijar os pés de Jesus. E aí isso produziu um pouco de indignação, no fariseu. O fariseu, quando viu isto, verso 39, o fariseu que o tinha convidado, ele falava consigo mesmo dizendo: se este fosse profeta, se referindo a Jesus, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. E respondendo-lhe Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros
e outros 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas essa, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até pecado perdoa? E disse-lhe a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Ou seja, o fariseu, ao ver aquela cena, ele ficou indignado, né? Ficou indignado com a mulher e falando assim: o que é isso? E pensando consigo mesmo, né? Que é isso, essa mulher pecadora? Nossa, se Jesus mesmo fosse um profeta, de fato ele saberia que essa mulher é pecadora, que nem podia chegar perto dele. Só que Jesus contrapõe, explicando, né, contando de uma forma que ele pudesse entender. E Simão, olha, devendo 50 ou devendo 500, todos vão ser perdoados. A questão é que quem muito é perdoado, muito é amado. Uns precisam de muito mais, outros precisam de muito menos, mas todos são amados e todos são perdoados. E aí Jesus contrapõe com a própria atitude dele. Ou seja, Simão, eu entrei na sua casa. Cara, imagine Jesus escolhendo a nossa casa para entrar. Simão, eu entrei na sua casa. Você não lavou os meus pés, não me deu água para que eu pudesse lavar os meus pés, como uma cultura que existia. Você não me cumprimentou, não me deu um beijo, não me deu o ósculo santo. Você não me cumprimentou, você não beijou o meu rosto. E essa mulher que você não me deu água, ela regava os meus pés com as suas lágrimas. E você não beijou nem o meu rosto e ela não cessa de beijar os meus pés. Ou seja, Jesus não tem problema com o pecador. Ele não tem problema com o pecador. Ele não tem problema com muito pecado. Ele tem problema com como nós nos achegamos a Ele. Nós não nos achegamos a Ele, não devemos nos achegar a Ele como se Ele fosse obrigado a nos perdoar, ou como se eu não tivesse pedido para Ele fazer aquilo que Ele fez. Ou seja, quando nós chegamos diante de Jesus, nós temos que entender que de fato nós somos pecadores e carecemos da sua graça e carecemos do seu amor, mas que Ele, mesmo sem eu pedir, mesmo sem eu merecer, e a Bíblia diz que Ele prova o seu amor para conosco, porque Ele nos amou e morreu por nós ainda sendo pecadores. Então, mesmo sem eu merecer, Ele nos dá um favor de graça imerecido. E quando eu me achego a Ele, eu não me achego como se o Senhor fosse obrigado a fazer alguma coisa. Porque, na verdade, o Senhor não é obrigado. Na verdade, Ele faz por amor. E não porque Ele apenas ama, mas porque Ele é amor. Ou seja, não é uma característica que Ele tem porque Ele faz. É a essência de quem o Senhor é amor. Ou seja, eu posso amar. Eu posso amar alguém se o amor de Deus passar por mim. Mas o Senhor, Ele não pode amar. Ele é o amor. Ou seja, Ele ama. É a sua essência, quem Ele é. Então Ele não tem problema como nós chegamos. A questão é como nós nos achegamos ao Senhor. Como nós nos achegamos diante dEle. Nos achegamos
de uma forma errônea, né? Acreditando que ele deve fazer o que eu quero, ou nos achegamos de uma forma errônea, tipo, com arrogância, como se eu não tivesse pedido algo para o Senhor? Não, por isso que a Bíblia diz que nós devemos ter o coração quebrantado e contrito, que é o que? Realmente reconhecendo quem Ele é e quem nós somos. Lá depois, a gente vai ver em muitos textos, né, Romanos, depois em Coríntios também, o apóstolo Paulo sempre terminando as suas cartas falando assim, olha, saudai-vos uns aos outros com ósculos santos, que é justamente a honra uns aos outros. Só que daí tem um versículo no Salmo 2, verso 12, diz assim, beijai o filho para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Salmos 2 é um salmo messiânico, é um salmo atemporal que foi estabelecido, né, no tempo passado, servia para o seu tempo, serve no tempo presente e também aponta para o futuro, ou seja, é um salmo messiânico e ele vai falar, e ele termina justamente com isso, cara, beijai o filho, ou seja, honre o filho. Por quê? Porque o filho é o único acesso de volta à reconciliação com o pai. Beijai o filho, honre o filho. Por quê? Porque em breve se acenderá a sua ira. E beijai o filho, honre ele para que você também não pereça durante o caminho. E mais do que isso, felizes são aqueles que nele confiam. Então, justamente sobre a honra que nós devemos dar ao nosso Senhor. Em Isaías 29:13 vai dizer assim, porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Jesus depois lá em Mateus 15:8, ele vai citar esse texto de Isaías. Ele vai citar o mesmo texto falando que o povo se aproxima dele com a boca, com os lábios, liberam palavras bonitas, mas o seu coração está longe dele e adoram em vão ao Senhor porque não tem temor. Então Jesus cita esse texto de Isaías falando assim, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Então, em outras palavras, Jesus está falando assim, cara, essas pessoas falam coisas bonitas. E pega no nosso contexto, né? No nosso contexto de hoje, como nós somos, como cristãos, como os filhos de Deus. Nós liberamos, nós aprendemos, nós sabemos falar palavras bonitas ao Senhor. Nós sabemos liberar palavras de adoração, de exaltação, de honra ao Senhor. As nossas canções são cristocêntricas. Nós liberamos palavras de honra e adoração ao Senhor. Então nós liberamos. Mas, cara, de fato, nós precisamos entender se o nosso coração se aproxima daquilo que os nossos lábios liberam ou se afasta daquilo que nós estamos liberando. Agora, não se trata de não cantar uma coisa que não está vivendo. Se trata de buscar viver aquilo que eu estou cantando. Ou seja, não se trata de, então eu não vou cantar isso porque eu não vivo. Se trata de buscar viver aquilo que eu estou cantando. Ou eu vou liberar isso, Senhor, até que isso se torne uma verdade em minha vida. Porque o Senhor contempla a intenção do coração, algo que ninguém consegue. Eu não consigo julgar a intenção do coração de ninguém. Mas o Senhor, ele examina a intenção do coração do homem. Então, mais do que palavras, ele olha para o coração para saber se aquela palavra... Ele não olha para o coração para saber se aquela palavra, de fato, a pessoa está vivendo ou não. Mas ele olha para o coração para entender se aquela palavra, essa pessoa está buscando viver ou não. Não se trata de não pecar. Se trata de lutar contra o pecado. Não se trata de apenas... ser santo quem não peca, quem não faz nada, porque nós estamos numa condição pecaminosa, não tem como. A questão é o quanto eu não
não me contento ou não me associo, ou o quanto eu me debato para que isso não tome lugar em minha vida. Entende? Então, a honra ao Senhor. Agora, Malaquias vai dizer: o filho honra o pai, o servo honra o seu senhor. Se eu sou seu pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Pensa, a gente falou assim, pensa, sei lá, se alguém for te visitar, uma visita em sua casa. Você vai receber uma visita, para você honrar essa pessoa, o que você vai fazer? Eu vou fazer uma comida saborosa, eu vou preparar uma comida que essa pessoa gosta. Um exemplo, vai me receber, não vai preparar carne de porco, né? Não, não é um mandamento, mas para mim faz mal, então eu não como. Então se a visita for, não vai me honrar, poxa, vai fazer eu pecar, não é. Mas vai me receber, não vai preparar carne de porco. Mas se você vai receber alguém que você conhece, você vai buscar o conhecimento daquilo que essa pessoa gosta, porque você quer o quê? Tratar bem, você quer honrar. Essa pessoa vai dormir em sua casa, você vai preparar um lugar adequado, você vai preparar roupas de cama, você vai fazer para quê? Para que essa pessoa se sinta honrada. Qual que é a reação dessa pessoa quando sai da sua casa? Ela vai falar, cara, eu tô louco para ir novamente com você, ir na sua casa. Por quê? Porque eu me senti honrado. Agora, pensa Jesus quando passava em Betânia. Cara, ele se sentia honrado por Maria, se sentia honrado por Lázaro. Por quê? Porque ele tinha um lugar onde ele de fato era honrado. Até porque uma das passagens que a gente sempre usa, Maria estava aos pés do Senhor. Ou seja, ela estava valorizando quem ele era e aquilo que ele tinha a dizer. Então, essa é a questão. Como nós estamos lidando com a presença do Senhor? Se o filho se sente honrado pela presença, e a presença se faz presente, como o pai se sente honrado? Pela obediência. E a obediência, ela se torna honra quando? Quando o pai não está presente. Ok? Ou seja, se eu pedir para o meu filho obedecer e eu estou aqui do lado, eu falo, olha, faça isso, e ele vai e faz, obediência. Cara, ele obedeceu, não reclamou, ok. Mas se eu falo, filho, não faça isso, e não estou próximo dele, não estou perto, ninguém está perto e ele não faz porque ele ouviu o pai dizer que não era para fazer, isso é honra. É obediência mesmo na ausência. Só que nós sabemos que o Senhor se faz presente e nós podemos honrar o Senhor na presença dele. E agora a pergunta é, como eu posso honrar o meu Senhor? E aí é uma pergunta mesmo para que nós possamos refletir ao longo da semana. Cara, como eu posso honrar a presença do Senhor? Como eu posso honrar a presença do Senhor na minha casa? Como eu posso honrar a presença do Senhor nos meus relacionamentos? Como eu posso honrar a presença do Senhor nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, no meu ir e vir, na minha vida cotidiana? Como eu posso honrar a presença do Senhor? Uma vez que Ele é digno de toda a honra, de toda exaltação. Então, fica essa deixa para que nós possamos refletir sobre esse assunto. De fato, eu tenho honrado a presença do meu Senhor, porque Ele é um Pai, mas Ele é o meu Senhor. Ou seja, Jesus ele se tornou o primogênito, mas Ele ainda é o Senhor. Ele ainda é quem assume o trono. Ele ainda é quem está ao lado do Pai, à destra do Pai no trono. Então, embora eu, particularmente, tenha uma linguagem mais íntima, né? No sentido do meu relacionamento com o Senhor, eu ainda preciso entender que Ele é o meu Senhor, que Ele é soberano, que Ele está acima de tudo e de todas as coisas. Então, esse entendimento de quem o Senhor faz com que o nosso coração se posicione em honra, não só com palavras, mas com uma postura, com um entendimento de que nós somos filhos, e nós não somos filhos de um ser qualquer, nós somos filhos do Senhor da glória, do Deus soberano, do Senhor que criou todas as coisas.
que nós não merecemos, mas Ele nos agregou à sua família, nos dando o privilégio de sermos participantes de quem Ele é, da sua essência, de que Ele tem, da sua família, do que Ele constituiu. Cara, então nós precisamos olhar para o Senhor e dobrar os nossos corações, justamente com honra, com zelo e com temor. Amém? Pai, em nome de Jesus, diante da Tua presença, Senhor, nós agradecemos por essa manhã. Nós agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui entre irmãos, Senhor, em família, podemos desfrutar um pouco da Sua palavra, lermos a Tua palavra, desfrutar da Tua presença. Senhor, nós somos gratos, Papai, pela Sua bondade, pelo Seu favor, pela Sua clareza, pelo Seu Espírito ministrando em nossos corações, trazendo entendimento, Senhor, em nossos corações, em nosso entendimento, em nossa mente, em nossa compreensão. Papai, em nome de Jesus, que tudo aquilo que nós falamos aqui, que nós lemos, Senhor, gere em nós, Papai, um aproximar do nosso coração à Tua presença, não de qualquer forma, mas gere em nós, Papai, um zelo, um respeito, Senhor, um temor, que é um profundo respeito à Tua presença. Papai, gere em nós, Papai, honra, Senhor, a Ti a todo momento, seja nos nossos relacionamentos, seja no nosso trabalho, seja, Senhor, em escolas, em faculdades, seja no transporte, seja no relacionamento em casa, nas nossas casas, nos lares, Papai. Gera, Senhor, em nós essa cultura de honra, porque é uma das características da cultura do Teu reino. Gera em nós a cultura de honra, Papai. Nós queremos honrar ao Senhor e honrando uns aos outros, honrando nossos pais, nós honramos ao Senhor, honramos a Tua palavra. Senhor, nós não queremos Te receber de qualquer maneira. Nós queremos, na verdade, agradar ao Senhor. Por isso nós buscamos conhecê-lo, para Te agradar cada vez mais. Nós não queremos Te dar aquilo que pensamos ou achamos, nós queremos devolver ao Senhor aquilo que o Senhor ama. Senhor, para que nós possamos honrar ao Senhor de alguma maneira em nossa vivência, nesse curto período, Senhor, de vida que nós temos. Senhor, que nós possamos honrar ao Senhor. Senhor, que o nosso coração se dobre diante do Senhor em contrição, Senhor, em quebrantamento. Senhor, devolvendo ao Senhor a honra que é devida ao Seu santo nome. Senhor, nos ajude a honrar ao Senhor nos nossos comportamentos, nas nossas falácias, nos nossos diálogos. Senhor, nas nossas ações, nas nossas reações. Nos ajude a honrar ao Senhor. Nós não somos capazes de Te honrar sozinhos, Senhor. Nós precisamos do Teu Espírito agindo em nós para devolver honra ao Senhor. Porque a nossa compreensão de honra, Senhor, ainda é deturpada, então nós precisamos do convencimento do Teu Espírito para agir em nossa consciência, produzindo em nós uma honra devida ao Seu santo nome. Então nos ajude, Senhor, a devolver aquilo que o Senhor merece. Nos ajude, Espírito Santo, extraia de nós a adoração perfeita que devolve a honra devida ao Seu santo nome. Assim como o salmista diz, adorai ao Senhor, honra ao Senhor na beleza da Sua santidade, servir ao Senhor. Então nos ajude, Papai, a honrá-lo, a adorá-lo, de entender a beleza que existe em Ti, na Sua santidade. Senhor, nos leva a uma compreensão, Senhor, madura de um entendimento de honra nos nossos relacionamentos, nos nossos convívios e comunhões. Papai, em nome de Jesus, nós entregamos o nosso ser, nós entregamos o nosso coração e a nossa mente para sermos convencidos pelo Senhor. Nos ajude, Papai, e nos leva a este lugar. Em nome de Jesus. Amém.